Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje Natália Rezende. Ela é secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo. Secretária, boa noite, obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Bia. Para mim é uma satisfação imensa. Primeiro estar aqui com você e poder falar um pouquinho de tudo que a gente vem fazendo aqui no Estado de São Paulo, na parte de meio ambiente, infraestrutura, logística. Então, só agradecer o convite. Sempre que chamar, a gente vem aqui. Muito obrigada. Assunto não falta, secretária. Meio ambiente, infraestrutura, está ligado diretamente com a vida das pessoas. Enchente, alagamento, energia, seca, né? Hoje a gente teve aí o janeiro como o mês mais quente da história no planeta, ou seja, é um tema que está na vida, no dia a dia de todo mundo. Eu começo perguntando, no ano passado, os moradores do estado de São Paulo ficaram alarmados, com razão, com várias queimadas que deixaram várias cidades debaixo de uma fumaça, né? É uma neblina aí causada pela fumaça desses incêndios. Sim. Em 2025, o morador do estado de São Paulo vai viver de novo essa situação? Bom, então, vou começar aqui essa nossa conversa explicando esses extremos, porque é isso que a gente tem sentido cada vez com mais frequência. E é uma coisa que a gente, ano passado, falava, olha, a gente está saindo dos incêndios, das queimadas e está entrando nas enchentes. Vai sair das enchentes, vão ter outras estiagens. E lá na Secretaria, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma estratégia climática muito bem definida, exatamente considerando os extremos e o que a gente precisa fazer no curto, médio e longo prazo. E aí a gente fez a seguinte divisão, a gente colocou uma parte de mitigação, uma parte de adaptação e resiliência. E aí para cada um dos eixos a gente vem olhando transporte, energia, uso do solo, resíduos, indústria, educação ambiental, que é muito importante, finanças verdes, e o que a gente precisa fazer para poder passar para as pessoas, tranquilizar, alertar, falar o que vai acontecer, o que a gente precisa melhorar, e também, junto com os municípios, uma governança que a gente chama de multinível. Por quê? Porque meio ambiente é um só. E se a gente não andar de mãos dadas, a gente não supera os desafios que a gente tem. Então, o que a gente fez também no Estado? A gente criou um comitê de mudanças climáticas, todas as secretarias, vendo o que eu preciso fazer de habitação para levar o saneamento. O que eu preciso da ajuda das pessoas, porque a gente está retirando, por exemplo, só do Pinheiros, 25 quilômetros, afluente do Tietê, 77 mil toneladas de lixo, o que equivale a 140 milhões de reais, que eu poderia gastar em outra política pública, se a gente, todo mundo, não jogasse uma garrafinha PET que vai parar no rio. O que a gente precisa entender de energia limpa, de transportes, o SP nos trilhos, que a gente está aí com mais de 1.000 quilômetros para poder fazer metrô, ferrovia, melhorar a sustentabilidade de uma forma geral e, considerando mudanças climáticas, emergências climáticas que estão aí, é o que a gente está vivendo, como é que a gente consegue que o cidadão paulistano aqui da cidade, paulista do estado inteiro, tenha uma mitigação e uma qualidade de vida melhor. E aí por isso que a gente também criou um Conselho de Mudanças Climáticas para trazer a sociedade civil e acompanhar tudo que a gente está fazendo. Então, transparência também é muito importante para a gente envolver as pessoas e andar todo mundo junto. Mas na questão das queimadas, o governo está mais preparado nesse ano do que no ano passado? O que está diferente? O cidadão pode ficar mais tranquilo ou vai acordar, abrir a janela e ver de novo aquele ar, como a gente viu, dominado ali pela fumaça? O estado de São Paulo, se você olhar em relação ao Brasil, é o estado mais preparado de todos. Então, a gente viveu uma seca muito prolongada no ano passado, a seca mais prolongada em 70 anos, isso de acordo com órgãos do CEMADEM e órgãos federais, inclusive. Por que a gente é mais preparado? Porque a gente investe muito em prevenção. É claro que o combate é importante, e aí, sempre que aconteceram vários focos de incêndio, a gente chegou a trabalhar com o maior histórico de aeronaves simultâneas aqui de São Paulo, 20 simultâneas para a gente atacar vários focos ao longo do estado. E investindo muito em brigadista, olhando muito junto com a Defesa Civil, também Fundo Social, ajuda humanitária, olhando o combate. Só que a gente tem prevenido muito. Então, se a gente olhar, por exemplo, só em estrada, junto do DR, a gente fez mais de 300 milhões de investimentos. Com o quê? Acero. O que é isso, né?
para quem está nos acompanhando aqui, é você, nas margens das estradas, retirar aquela massa seca. Então, os nossos contratos já vêm fazendo isso, fez 2023, 2024, 2025 a gente colocou de uma forma ainda mais constante para poder mitigar esses efeitos e evitar que eles se proliferem, os focos. E é uma coisa interessante, porque se você olhar em relação ao Brasil, o estado de São Paulo ficou ali na 11ª posição pelo INPE de mais atingido em relação ao país como um todo. Claro que a gente nunca quer ser atingido, claro que a gente sempre quer ter uma melhoria em relação a isso de forma geral. Nas nossas unidades de conservação, por conta dessas atividades preventivas, seja acero, nas rodovias, ao longo das unidades de preservação, mais de 15 milhões de investimentos que a gente fez, entendendo muito como é que funciona essa lógica de incêndios, prevenção e combate, a gente teve o impacto em 1,3% olhando todo. Então foi pouco se você olhar, considerando que a gente tem aí mais de 1 milhão de hectares, então 1 milhão e pouco que a gente conseguiu, que foi impactado e que a gente conseguiu preservar todo o resto. Então, o estado de São Paulo vem se preparando muito, principalmente em prevenção. E isso cada vez mais. É o que a gente vê aqui em 2025 e a gente faz isso considerando as mudanças climáticas. Porque o que aconteceu ano passado? Por que a gente sentiu isso aqui? Porque a gente teve altas temperaturas, baixa umidade e altos ventos. Quando você tem essa conjunção de fatores, você tem o que aconteceu não só no estado. Se vocês olhassem ali, né, o mundo até, né, o Brasil aqui, lá no INPE, por exemplo, tinha uma massa se movimentando em virtude das queimadas, de forma geral. E aí o que a gente, olhando 2025, te respondendo objetivamente, a gente tem um histórico de preparação e a gente tem cada vez mais investindo em tecnologia, em mapeamento, no nosso policiamento ambiental também, fiscalização, investimento, acero, prevenção, e é isso que a gente vai fazer esse ano também. E a gente teve ação criminosa no ano passado também aqui no estado de São Paulo. Eu queria saber se há alguma parceria, algum trabalho conjunto agora com a Polícia Militar, tanto para evitar isso nesse ano, como qual é a resposta da Polícia Civil que o governo tem recebido em termos dessas investigações. Eu lembro que no ano passado chegou a se falar de 22 pessoas presas. Como que está o andamento disso? Há investigações em andamento? Essas pessoas ainda estão presas? Qual é a informação que o governo tem sobre o que aconteceu e sobre o que está sendo trabalhado para evitar que essa ação criminosa também aconteça nesse ano? Não, perfeito. Então, a gente tem uma posição muito dura em relação a isso. Muito, muito dura. É até pedagógico. Por quê? Porque o que a gente quer mostrar? Olha, fez crime, e aí crime ambiental, qualquer crime, vai sim sofrer as consequências. Então a gente apertou muito ano passado para olhar aonde que estava tendo eventual incêndio criminoso, o que a gente poderia fazer para intensificar, por exemplo, o nosso policiamento ambiental, que tem uma qualidade excepcional, junto com a nossa fiscalização, dentro da Secretaria a gente tem uma coordenadoria só de fiscalização que trabalha junto do policiamento ambiental. A gente intensificou ao redor das unidades de conservação, daí por isso também um baixo impacto nelas, e ao longo das rodovias, junto com o policiamento rodoviário, e o DR e as concessionárias de rodovia. Então a gente fez esse trabalho muito forte, tanto que aí a gente tiveram essas ocorrências, essas prisões, está em processo também, e aí esse ano o que a gente tem olhado também? E aí, claro, depende um pouco também do governo federal de a gente entender as nossas normas e como é que a gente consegue ser mais rigoroso também nas normas. O que está dentro da competência do Estado, a gente tem algumas normas lá da Secretaria, a gente está estudando para ser mais rígido ainda. E o que é de competência do governo federal, a gente está fazendo interlocução, seja via Secretaria, seja via o nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente, para não ter nenhum espaço para esse tipo de crime. Mas, por exemplo, o que precisaria ficar ainda mais rigoroso do ponto de vista de normas federais? A gente poderia trabalhar, como foi trabalhado num decreto do ano passado, federal até, que já foi expedido, em multas mais altas, em tempos de pena mais altos, tipos penais mais abrangentes para a questão criminosa. Então, isso tudo tem um trabalho em relação à própria lei de crimes ambientais e tudo que diz a respeito aqui no Estado, a gente tem estudado como que a gente consegue ser cada vez mais rigoroso em relação a isso. Isso é uma coisa que a gente
Não abrir mão, claro, tem que trabalhar junto dos investimentos que eu comentei, e esses investimentos a gente tem feito no Estado como um todo, não só na Secretaria, mas aí a gente tem um gabinete de crise, a gente trabalha tanto nos dois extremos, tanto nas enchentes que a gente está vendo agora, tanto quando aconteceram os incêndios, para a gente trabalhar coordenado. A gente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, as defesas municipais, defesas civis municipais. A gente chamou ano passado, e isso foi muito importante, todas as concessionárias, energia, gás, saneamento, a Única, o pessoal do agro. Então, por isso que São Paulo conseguiu, olhando o Brasil, ter um sistema muito mais efetivo. Claro, o que a gente quer era 0%, 0% de impacto. Agora, tem essas questões tanto de incêndio criminoso e teve também condição meteorológica muito extrema. 70 anos sem a seca que a gente observou no passado. E aí eu aproveito para perguntar, né, uma questão sobre a verba destinada a esses programas de combate à enchente e combate a incêndios. Então, o orçamento para o Estado nesse ano teve um acréscimo de 13% em relação a 2024. A gente está falando de um orçamento de 372 bilhões de reais. No entanto, há uma redução na verba destinada à Operação São Paulo Sem Fogo, de prevenção e de combate aos incêndios florestais, e na verba destinada ao combate a enchentes. Redução de 10% no primeiro caso, de 15% no segundo caso, comparado ao ano anterior. Por quê? Então, isso é bom você me perguntar, porque é uma coisa que eu tenho tentado explicar. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas olham uma rubrica. O que é uma rubrica? Uma linha só do orçamento e não olham um programa. O que você precisa olhar para entender como é que funciona o orçamento público e como é que a gente investe? O programa no caso de, vou falar incêndio, tá? Proteção ambiental. O programa de proteção ambiental 2618, ele teve um aumento 24-23 de 30%, 25-23 76%. Então, não teve diminuição, pelo contrário, está tendo aumento. Por Mas quê? esses programas específicos, nessas rubricas específicas, houve uma diminuição. No São Paulo Sem Fogo e de combate a enchentes. Essa rubrica específica está dentro desse programa que tem que ser enxergado como o programa que faz esses investimentos que eu falei. Então, todos esses investimentos que eu citei aqui, tudo que está lá também mais 30 milhões que a gente usou para poder fiscalizar, além dos 300 que eu comentei daqui da parte de rodovias, que pulou para 54, que pulou para 64 vai ter agora em 2025, é tudo num programa. Então é o programa de proteção ambiental. Não tem como, e é errado, olhar só uma rubrica. E é errado falar que o Estado de São Paulo diminuiu o orçamento, porque não diminuiu, pelo contrário. Se pegar o orçamento de 2025 em relação à proteção ambiental, que abarca isso tudo que a gente está falando, olhando 2023, foi um aumento de 76%. Então mudou o foco, a prioridade, digamos, do combate para a prevenção, seria isso? Não, é só uma questão de você realocar dentro do próprio programa, e aí não é nenhuma realocação de recurso. É você entender que para poder combater incêndio, para poder combater enchente, você tem uma série de medidas quantitativas e qualitativas. É assim que funciona o nosso orçamento. Você tem a linha, sim, do São Paulo Sem Fogo, ele é uma linha, tá? Você tem uma outra linha específica para proteção, para fazer aceros. Você tem uma linha só de unidade de conservação, também um programa para unidades de conservação. Dentro, por exemplo, de unidade de conservação, você tem uma rubrica para comunidades tradicionais. Unidade de conservação, maior orçamento desde 2019, se você olhar. Então, teve, além do orçamento, uma execução também recorde. Então, a gente precisa entender, isso é uma coisa importante para a gente passar para quem nos acompanha, de olhar o programa, de olhar as ações de forma coordenada. É errado você pegar uma rubrica e falar assim, diminuiu. Não pode. O orçamento ele é feito para ser integrado. Não é por acaso que a gente tem os planos plurianuais que a gente chama, que você olha, principalmente infraestrutura e meio ambiente, e entende um ciclo, e esse ciclo, ele inclusive começa no segundo ano de um mandato e vai até no primeiro ano do outro mandato. Por quê? Porque essas políticas perpassam governos, elas têm que ser de Estado. E para entender como uma política de Estado, como o governo do Estado de São Paulo enxerga, a gente enxerga, você tem que ver o programa e as ações que a gente tem feito, seja dentro e de forma coordenada,
seja com iniciativa privada, seja também sendo mais eficiente na execução dos recursos. Então, isso é uma coisa que a gente tem, e o nosso governador fala muito isso, feito de eficiência. O que as pessoas precisam? Eficiência. E eficiência é da forma com que a gente está executando e está planejando todas essas ações que eu comentei aqui. A senhora fala dos dois extremos, então quero ir um pouquinho para o outro, que é a questão das enchentes. A gente viu nos últimos dias uma chuva, São Paulo, a cidade de São Paulo aqui, debaixo d'água. Alguns locais que tradicionalmente alagam e outros que são novidade, né? Justamente por essa nova realidade, esse novo normal aí que a gente passou a viver com a questão das mudanças climáticas. A cidade de São Paulo tem um problema de drenagem, secretária? Olha, eu vou falar do todo e aí da cidade de São Paulo também, só para passar um panorama aqui para quem está nos acompanhando. A gente tem, é importante falar, saneamento básico, tá? Saneamento básico, o que significa? Água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. A gente tem que cada vez mais integrar esses componentes. Quando você fala da drenagem, que é um dos pilares do saneamento básico, a gente precisa entender entre macro e micro. O que é isso? A macrodrenagem é aquela que você olha os cursos d'água, que você entende de uma forma macro, considerando as bacias hidrográficas, que muitas vezes, se você fizer uma intervenção amontante, que a gente chama aqui em cima, ela resolve muito mais para o município que está aqui abaixo do que se você fizer naquele município. Então tem que ter essa visão regional, tem que ter essa visão de bacia hidrográfica. O Rio Tietê tem 1.136 quilômetros. Em março de 2023, quando a gente chegou, a gente lançou o Integra Tietê. Para quê? Para ver todo o rio e seus afluentes. Pinheiros, por exemplo, é um afluente, 25 quilômetros, cai no Tietê. A gente tem tirado 2 piscinas olímpicas do Tietê por dia, 5.100 metros cúbicos. Para quê? Para conseguir melhorar o escoamento, isso ajuda muito nas enchentes, isso ajuda muito na seca para captação, os dois extremos aqui. A gente tirou, desde o início de 2023, 2,3 milhões de metros cúbicos. Para quem está aqui nos acompanhando, o que é isso, né? Falando aqui em metro cúbico, dão 186 mil caminhões cheios, que se a gente enfileirar, dá daqui até o Uruguai, que a gente foi retirando só no Tietê e no Pinheiros, para a gente conseguir melhorar essa mitigação. Isso em 126 cursos d'água ao longo do estado também, 1,3 milhões de metros cúbicos. Mas, secretária, então eu faço só um adendo rapidinho. Teve uma reportagem recente da Folha, do jornal Folha de São Paulo, mostra que a meta do governo do estado de São Paulo para a limpeza do Rio Tietê no ano passado, ela não foi cumprida. Isso de fato aconteceu? A senhora está trazendo alguns números, então aproveito para já colocar isso. E é bom a gente explicar, porque o que acontece com essa meta, por exemplo? Isso foi algo dentro do Integra Tietê que a gente colocou considerando um local que é um local histórico que a gente está enfrentando, e aí de décadas, que nunca foi assoreado, que se chama Pirapora. Tá? Então a gente tem uma questão em Pirapora. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de passar por lá, hoje você praticamente nem enxerga o reservatório, porque ele está cheio de uma crofta de alga ali e cheio de areia aqui embaixo. Todas essas metas que a gente coloca no Integra Tietê, e a gente mesmo que colocou, tá? Elas consideram Pirapora. E lá a gente tem uma preocupação ambiental muito grande da onde a gente vai tirar e colocar esse material. Então, a gente, durante os 2 primeiros anos, a gente não avançou nessa parte específica de Pirapora, ali no Médio Tietê. A gente deve começar, já assinamos o contrato, deve começar agora para 230 mil metros cúbicos para começar a fazer essa retirada. Por quê? Porque a gente encontrou um local adequado ambientalmente para colocar. Ainda tem um passivo grande, que é isso que a gente está realocando ao longo dos anos para poder olhar essas metas aí de uma forma realista e ambientalmente responsável. De qualquer forma, esses números que eu estou te passando aqui, são recordes, se você olhar aí, valores históricos, desde 2016, porque a gente focou muito no Alto Tietê, no Pinheiros, que são os locais que têm para a questão de enchente, são os mais afetados, são os mais impactados. E aí, em cada um dos lotes, a gente dividiu o Alto Tietê em vários lotes. A gente tem intensificado, enquanto, aqui em paralelo, a gente modela uma PPP, uma concessão administrativa, para ter isso no longo prazo. Por quê? O que a gente vê que acontece? Tá? A gente vê durante o tempo, por que foi recorde? Porque a gente conseguiu ter uma continuidade de contratos, mas muitas vezes não tem.
Quando você faz um contrato mais robusto, com longo prazo, que você consegue amortizar ao longo do tempo, você dá para as pessoas a tranquilidade que, independentemente de quem estiver aqui, eu sei, daqui 10, 15 anos vai ter o contrato lá perene para tirar esse sedimento. E aí, voltando até para o que você me perguntou, essa é a macro. Então a macro é isso, é o desassoreamento, são os piscinões que a gente entregou um agora lá no Ribeirão Eusébio, lá em Franco da Rocha, vamos entregar outro em abril, vamos entregar um TG09 entre Francisco Morato e Franco da Rocha no início do ano que vem, Jabuticabal a gente vai entregar no final desse ano, maior do Brasil, 900 mil metros cúbicos, vai ajudar muito São Caetano, região metropolitana de São Paulo, Antonico a gente está fazendo uma parte, a prefeitura está fazendo outra aqui em São Paulo, perto aqui do Morumbi, vai ajudar muito também, problema histórico. Então, isso a gente 12 polders que a gente opera, 27 piscinões, então, o macro, o Estado tem feito muito. O que a gente tem falado muito com os prefeitos? Entrando diretamente na sua pergunta, na outra. Plano de drenagem, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Hoje a gente tem uma realidade no Estado que dos 645 municípios, você tem 130 planos específicos de drenagem, é pouco. Desses 130, a gente tem menos ainda atualizados. E a gente precisa, para fazer obras mais certeiras, para a gente ter intervenções mais eficientes, ter planos atualizados, feitos e atualizados. Nos últimos 2 anos, a gente tentou estimular muito isso via o nosso fundo de recursos hídricos. Só para a linha de drenagem, e aí fazendo esses contratos com os municípios, 80 milhões. A gente tem 64 milhões, que o que a gente viu que precisa, que a gente quer engajar mais os municípios? Na técnica, no apoio técnico. Então foi isso que a gente falou, inclusive com eles na segunda-feira. A gente reuniu 55 mais afetados, principalmente região metropolitana de São Paulo, Baixada, alguns do Vale do Paraíba, Litoral Norte, para falar assim, gente, o Estado ajuda tecnicamente. Vamos nos unir, porque é isso que eu falei, tem que ser todo mundo junto. E aí a gente quer fazer, atualizar, ajudar a fazer esses planos municipais, porque aí é a microdrenagem que a gente chama. Essas galerias pluviais, sarjeta, bueiro, que muitas vezes causam essas inundações porque não tem a limpeza adequada, porque faltam determinadas estruturas hidráulicas que a gente chama. Isso está acontecendo na cidade de São Paulo hoje? A cidade de São Paulo tem um desafio enorme, a gente sabe, 12 milhões de pessoas, uma cidade que vem com canalizações ao longo do tempo, sim, que precisa avançar na drenagem. O plano de drenagem de São Paulo foi atualizado em 2024, então é um plano atual. E aí, claro, toda cidade com a dimensão, que é a capital, que muitas vezes se compara a países, se você for olhar na questão de população, tem sim desafios muito grandes. E aí o Estado, ele tenta ajudar também, tenta falar, tenta sentar, conversar, ver os planos, ver tudo que está acontecendo, até porque o Tietê passa por aqui, Pinheiros também. Então, a partir do momento que a gente faz essa quantidade de investimentos, tanto no Tietê quanto no Pinheiros, a gente ajuda a cidade. É o que resolve 100% o desassoreamento? Eu sempre falo. Não é o que resolve 100%. A gente mitiga muito, porque você aprofunda um pouco mais, a calha está aqui, então você tira o sedimento, a água consegue escoar melhor. Mas muitas vezes a gente tem problema habitacional, a gente tem problemas de microdrenagem que já estão há muito tempo. E que, claro, estamos aqui para resolver, estamos aqui para fazer isso de forma conjunta. No Jardim Pantanal, por exemplo, né, que é uma área da zona leste da capital, fica em uma área de várzea do Rio Tietê, e a gente está vendo a população de lá sofrendo com o alagamento. O que aconteceu lá, secretária? Lá é um desses exemplos aqui que eu comentei. Então, se você olhar, é um problema de muito tempo também, muito tempo, que você falou bem, está ali na várzea, então mesma coisa em Itaquá também, que a gente tem esse problema. E aí é a questão dos rios, né? A natureza ela é implacável. Então, quando ela chove, ela procura o curso natural dos rios. Ali tem uma questão habitacional, tem questões de drenagem, sim, de microdrenagem. A gente tem avançado muito, se você olhar a infraestrutura de água e esgoto. A Sabesp está com 95% de cobertura, no Jardim Pantanal especificamente. Por quê? Porque a gente sabe que é uma região
que precisa de cuidado, que precisa de um olhar, de uma atenção do poder público, tá? De forma geral, vou colocar aqui. E aí a gente correu muito, fez lá, já está com 95%, e aí tem que avançar nessa parte de drenagem, sim. Tem que fazer estudo, tem que ver o projeto que é adequado, tem que olhar o próprio plano municipal de drenagem, que foi atualizado agora, e a intervenção que tem que fazer ali. Então é o que está acontecendo lá. O prefeito fala em retirar os moradores da região. A senhora concorda? Olha, ali pelo que a gente vê, e aí a gente tem que ter um cuidado pelo seguinte, a gente tem que olhar São Paulo e Guarulhos também. Então, toda intervenção que for fazer, para resolver o problema, você tem que ver a parte de infraestrutura e tem que ver a parte humanitária também. Então, olhar as pessoas e olhar aonde que do Jardim Pantanal eventualmente teria que fazer alguma realocação. Tem que sentar com as famílias, tem que conversar, tem que ver quem que está lá, tem que ver programa habitacional. E aí essa realocação é importante junto com programas habitacionais. A infraestrutura que precisa para aqueles locais que não necessariamente precisam ser realocados. Então é um trabalho complexo, é um trabalho que demanda estudo, muito estudo, que demanda projeto, que é histórico e que, claro, tem que ser resolvido. Tem forma de resolver? Tem que estudar, tem que fazer projeto, tem que conversar com as pessoas. Tem que sentar com as famílias que estão lá e entender que em determinadas áreas tudo bem, vai ter que realocar, tá tudo certo, vamos ver um programa habitacional também. E quem que tem que fazer isso? Prefeitura ou Estado? Olha, a gente fala o seguinte, eu falo muito isso. As pessoas não olham essa questão de competência constitucional, certo? Se a gente for ver. Então, quando a gente fala e quando a gente vai lá, mesmo sendo de competência do município, mesmo o município tendo que fazer uma drenagem, tendo toda essa lógica habitacional, por que o Estado tem tentado ajudar muito? Porque a gente está preocupado com as pessoas. A gente quer olhar as pessoas e olhar assim, está no município de São Paulo? Tudo bem, mas está no estado de São Paulo. Então o Estado está junto, sim. Tem questões de competências constitucionais e a gente tem isso de uma forma complexa no saneamento. O saneamento é a infraestrutura mais complexa para mim, saneamento básico, tá? Nos 4 componentes. Por quê? Porque envolve muito titularidade municipal, envolve cotitularidades, aí falando de água e esgoto, tem essa questão da microdrenagem, mas a gente está aqui para ajudar, tá? O Estado, nosso governador sempre fala, ele fala, olha, o que o município precisa para a gente apoiar? Cada um tem que fazer a sua parte. E a gente tem que fazer de uma forma sinérgica, harmônica, a gente fazendo o desassoreamento, por exemplo, ali no Rio, cada vez mais, a prefeitura entrando com a microdrenagem. Precisa de ajuda, do apoio técnico do município? Estamos aqui para fazer isso, a gente está aqui para pensar nas pessoas. E aí quero entrar um pouco no tema da infraestrutura de energia agora. Como que o cidadão fica em 2025? Né? Eu estou frisando muito essa questão de como fica para o cidadão, porque a despeito de tudo o que pode estar sendo feito pelo governo, pela prefeitura, pelos governos das suas diferentes esferas, chove, o cidadão ou tem a sua rua alagada, perde sua casa, ou fica sem luz, sem energia. Né? A Enel já foi multada pela ANEEL, recorreu. O cidadão hoje, se ele não paga a conta de luz, ele tem que pagar multa, mas se ele fica sem luz, em razão de uma chuva que basta cair para derrubar o fornecimento de energia, ele não é indenizado pelas perdas que ele tem. A gente sabe que isso foi um grande problema, tem sido, inclusive para pequenos comerciantes, pequenos negócios no estado de São Paulo. Como que a gente está em 2025? O cidadão tem que torcer para não chover? A gente tem sido muito enérgico também nessa parte de energia. Depois eu falo um pouquinho de energia limpa, enfim, alguns assuntos que eu acho legal a gente falar, mais por conta de transição energética e do potencial do Estado. Mas olhando aqui, a dor do cidadão, a gente também sofre junto, principalmente na cobrança. Por quê? A gente tem uma competência, voltando no que você me perguntou até, federal aqui, de contrato, que tem uma agência reguladora, a ANEEL, que cuida desses contratos, e que são contratos hoje ultrapassados. Isso é fato. São contratos que foram feitos na década de 90, têm lá a sua história, focaram na própria universalização, vou colocar assim, da distribuição, da luz, de investimentos, mas o chamado OPEX, que é a operação, eles hoje não endereçam bem esses problemas. Por que eu estou falando isso? O que a gente enxerga?
Hoje, o que acontece? Quando chove, principalmente aqui na região metropolitana, que são áreas com mais população, são áreas mais complexas, você tem ali já um sistema automático de fechar circuito e já fazer os restabelecimentos. Só que sempre sobra alguns pontos que você tem que ir lá. É mão de obra, pessoas que tem que ir lá para poder restabelecer. Tá? Isso é OPEX que a gente chama. Como o contrato não remunera bem esse tipo de serviço, algumas concessionárias, e não são todas, a gente tem algumas aqui no estado, a gente vê que umas trabalham melhor que as outras. A Enel, por exemplo, por que a gente tem batido muito? Porque ela não tem investido no OPEX. Por quê? Porque não é remunerado no contrato. Como não é remunerado no contrato, ela não vai lá. Então, esse é o problema, falando tecnicamente aqui do contrato, tá? Uhum. E aí, antes de acontecer o problema de novembro do ano retrasado, antes até, a secretaria, junto com a Arcesp, com a agência reguladora aqui do estado, a gente mandou para o MME, a gente mandou para a ANEEL sugestões, porque como eles são poderes concedentes, a gente fica mandando, a gente fica instando, de melhorias. A gente falou de enterramento, a gente falou dos indicadores, que são os indicadores hoje, a gente escreveu isso, não representam a realidade. Então você pode estar cumprindo o contrato, mas para as pessoas, para a gente, não está. Não é isso que a gente está vendo. Aí a gente colocou lá a quantidade de multas, reclamação, e os indicadores estão ok. Então a concessionária está cumprindo o contrato, mas para a gente não está. E qual foi a resposta? O que eles estão fazendo lá? Eles estão fazendo novos contratos, aí tem todo um processo de ou prorrogação ou novas licitações, para poder, nesses novos contratos, colocar esses novos indicadores. O que a gente fala? Poxa, a gente tem que agir, porque, por exemplo, o da Enel é 2027. E é o que você falou, a gente não aguenta mais também. Então, o próprio Estado tem essa posição, essa postura dura de cobrar, de entrar na justiça. A gente entrou na justiça contra a Enel. A nossa procuradoria entrou, a gente colocou uma série de pedidos também, essa questão de indenização, de transparência. A gente tem hoje um ponto em relação à energia, à distribuição, porque a energia, ela sofreu um unbundling, que a gente chama uma desverticalização, tá? Então você tem geração, transmissão e distribuição. A gente tem um problema aqui de dados, a gente precisa de informação. Então a gente entrou na justiça, a gente teve reuniões com o Tribunal de Contas da União, para poder pedir ajuda, para falar assim, eu quero saber a quantidade de pessoas que estão ali fazendo esse restabelecimento que eu comentei. Eu preciso saber onde está esse povo. Então a gente fez isso. Por quê? Porque a gente está em cima pela dor das pessoas. Tá? Então, falando um pouquinho dessa parte de energia elétrica, né? Uhum. E é isso que a gente vai continuar fazendo esse ano também. Ou seja, enquanto for este contrato com esta concessionária, que a Enel, há pouca expectativa de que as coisas melhorem, é isso? Esse contrato, ele inclusive teve a abertura de um processo de correção de falha, de abertura de caducidade por parte da agência. Tem aí, bom, tem que ver o resultado, né, disso tudo. A gente falou muito sobre isso, a gente falou muito da possibilidade de intervenção. Tem algumas formas de você, dentro do próprio contrato, ou até com uma rescisão de contrato, melhorar a vida das pessoas no curtíssimo prazo. É isso que a gente está cobrando. Agora, como é isso, é a questão da competência, como é algo que foge da gente, a gente está cobrando. A gente está fazendo tudo, o que está no nosso alcance, para a gente conseguir, pelo menos, mitigar esses problemas que a gente está enxergando. O governo tem algum plano de incentivar as cidades a fazer o aterramento de fiação, por exemplo? O aterramento de fiação também entra dentro da lógica dos contratos. Então, o que a gente falou até quando a gente mandou para a MME, para a ANEEL? Falou, olha, nessas modelagens que vocês estão pensando, considerem a lógica do aterramento. E aí é uma questão de estrutura tarifária. Por quê? Porque o que muitos técnicos falam? Poxa, mas eu vou aterrar aqui, isso tem um investimento muito alto, isso acaba sobrecarregando na tarifa de todo mundo. Então esse é o ponto em relação ao aterramento, o investimento e o rebatimento na tarifa. Mas tem como você olhar uma estrutura tarifária e conseguir modelar isso melhor. E aí, de fato, é nos novos contratos. Isso é uma coisa que aí tem que estudar bem, e não é um problema só de São Paulo, é um problema
do Brasil inteiro. Claro, aqui tem uma complexidade melhor por conta do volume de pessoas, da forma das cidades, e tem que estudar. Isso a gente levantou lá atrás, em 2023, e a gente falou, olha, tem que falar sobre isso. E aí é dentro também do contrato de concessão federal de distribuição. E o governador já falou que a Enel deveria sair do país, inclusive, né? Se a Enel sair do estado de São Paulo, como que fica a distribuição de energia? É o governo que assume? Vocês têm algum modelo que seria o ideal? Aqui no estado a gente tem várias concessionárias de energia, tá? de distribuição. Então, você tem a geração que é mais competitiva, vou chamar assim, então você tem várias formas de geração, que a gente tem estimulado muito, principalmente energia limpa, biometano, biogás, enfim, a gente pode falar sobre isso. Você tem quando sai a transmissão, que são aquelas linhas de mais alta tensão, e na distribuição você tem contratos, aqui no estado você tem também outras concessionárias. A caducidade é quando você rompe o contrato e sai a concessionária. E aí você tem um contrato federal. Por exemplo, a única caducidade que aconteceu no governo federal até hoje foi de rodovias, a BR-153, que acabou o contrato, o DENIT entrou para operar. Tá? Então é uma das formas, é um órgão entrando para operar. Normalmente aí você tem que ver de qual nível é o órgão. Então, como é uma concessão federal, teria que ser um órgão federal a prestar isso. Mas não é a única forma de se fazer. Você pode, por exemplo, fazer uma intervenção. Uma intervenção você nomeia um outro, que não é a Enel, para poder entrar, sanear os problemas, ou ele olha e fala assim, em 180 dias, não tem jeito, vamos para a caducidade. Ou ele fala, não, tudo bem, saneou, aí agora a gente pode continuar esse contrato, pelo menos até o prazo final dele. 2027. Tem outras formas também de troca de controle, aconteceu isso, por exemplo, em Goiás, da própria Enel. Então, a legislação, a Lei 8987, ela trouxe algumas formas, isso está no contrato da Enel também. E é isso que a ANEEL está estudando lá dentro da regulação dela. Então, tem algumas formas mais de imediato para poder mudar esse cenário. Mas aí ficaria com quem essa responsabilidade, né? Aí está lá no federal, né? Porque é um contrato federal, que a gente está aqui cobrando, está pedindo, está entrando na justiça, está falando com o Tribunal de Contas, está fazendo tudo o que está no nosso alcance. Então, agora eu vou falar, a gente está quase no fim desse primeiro bloco, secretária, mas não queria terminar antes de a gente falar de seca, estiagem, né? A gente está vendo aí, no ano passado teve uma seca recorde, os níveis dos nossos reservatórios, né, os reservatórios do Sistema Cantareira já estão numa operação na faixa de atenção. O que a gente pode esperar para este ano de 2025? Vai haver uma estiagem em São Paulo? O que o governo tem feito para evitar isso? Tá, então a gente tem duas situações no estado, vou dividir em dois macroblocos aqui, depois eu entro, tá? Uma situação de municípios que estão protegidos, vou colocar aqui dessa forma, com uma resiliência hídrica muito melhor e muito mais a longo prazo, que são os municípios prestados pela Sabesp. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fez o processo de desestatização da Sabesp, essa foi uma preocupação muito grande que a gente teve para poder estender os prazos dos contratos. A gente tinha 371 contratos. Cada um com um prazo diferente, vencendo em datas distintas e que poderiam precarizar os serviços, porque ia ter que fazer licitação, às vezes o município não consegue, às vezes ele é pequeno, muitas vezes ele é pequeno, não tem ninguém para participar, enfim. E aí você vai perdendo a infraestrutura compartilhada aqui da Sabesp. Quando você joga para 2060 todo mundo, isso dá uma sustentabilidade econômica, financeira, ambiental e social muito forte. Dentro desses 371 municípios, isso é a região metropolitana de São Paulo também, tá? Baixada Santista, você tem ano a ano os investimentos lá até 2029, de 5 anos até 2060, um tópico só de segurança hídrica, uma redundância muito grande. O que é isso? Falhou um sistema, eu tenho outros. E muito investimento para a segurança hídrica. Esse bloco aqui, depois se você quiser a gente fala mais dele. Tem um outro que são os municípios não operados pela Sabesp, que em 2023... a gente lançou o Universalize SP para poder ajudar os municípios a fazer regionalizações e olhar a cadeia como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque fazer, por exemplo, concessão só de esgoto
ou muitas vezes olhar municipalmente não resolve o problema da região. PCJ, Piracicaba, Campinas, Jundiaí. A gente tem a segunda maior escassez hídrica do estado de São Paulo. A primeira é aqui, mas a primeira ela está nesse contrato que eu comentei. Essa segunda, a gente está fazendo 2 barragens em Pedreira, em 2 pontes e Pedreira, ali na região de Amparo. Vai beneficiar essa região, 5,5 milhões de pessoas. E em paralelo, isso vai ficar pronto no meio de 2026, em paralelo a gente está fazendo com um BID o sistema adutor para poder construir aqui adutoras, pegar água, levar para cidades e operar o sistema como um todo, que vai dar uma sustentabilidade para a região muito grande. Produção de água. A gente está agora junto com os municípios olhando para fazer bloquinhos aqui e daí ver água, esgoto e um pouquinho de drenagem também. E é isso que resolve resiliência hídrica seca. É algo de curtíssimo prazo? Não é algo de curtíssimo prazo, mas é o que resolve, é extremamente necessário. No curtíssimo prazo a gente está fazendo muito desassoreamento, só na região lá de Campinas, mais de 150 mil metros cúbicos para ajudar na captação, mais de 139 poços. Ajuda. Agora a gente está fazendo isso, curtíssimo prazo, junto com essas medidas para conseguir resolver problemas históricos, mas que assim resolve. A gente vai voltar a falar disso já já, eu vou fazer uma pausa, secretária. A notícia vai para um rápido intervalo, volta já já, fica com a gente, tem muito assunto ainda. O É Notícia está de volta, entrevistando hoje Natália Rezende, que é secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Secretária, a senhora estava falando de todas as ações que o governo vem tomando para melhorar a resiliência hídrica do Estado, infraestrutura, energia e lidar com as questões climáticas. Mas há uma ação hoje no Supremo Tribunal Federal, né, questionando como foi usado o orçamento do Estado de São Paulo em 23 e em 24, com relação a essa preparação climática do Estado e mitigação de efeitos. O ministro Flávio Dino determinou que o governo apresentasse um relatório para detalhar como esse orçamento foi executado. E na decisão dele, ele diz, vou até ler, abre aspas, que as informações que foram apresentadas nessa ação revelam consistentes indicadores de um cenário de vulnerabilidade ambiental no estado de São Paulo, com impactos adversos sobre bioma cerrado e Mata Atlântica e sobre a população local. O que a senhora tem a dizer sobre esse apontamento inicial do ministro Flávio Dino e qual é o posicionamento do governo em relação a essa ação no Supremo? Tá, a gente já se manifestou, inclusive, colocamos todo o relato e a gente até fica feliz com a oportunidade de mostrar tudo que o Estado de São Paulo tem feito. Ele copiou, né, essa decisão de trechos da petição inicial do PSOL, que foi quem entrou no STF. A gente, inclusive, abriu um tópico para poder colocar dados, informações corretas, porque, por exemplo, por que chegou nessa conclusão, em tese? Eles colocaram lá, o estado de São Paulo foi o estado que concentrou 86% dos focos de incêndio no mês de agosto. O que a gente colocou? Até para levar informação, acho que é importante para a Suprema Corte saber das informações oficiais. A gente colocou INPE, órgão federal, já tem uma história muito grande. No mês de agosto, o estado de São Paulo teve 5%. O total, se você olhar de junho a dezembro, 2% dos focos. Então, tem informações muito equivocadas na petição inicial. E aí a gente colocou lá, a gente mostrou fonte, acesso, banco de dados, esse impacto, né, Mata Atlântica, bioma, como eu coloquei. Como a gente se preparou muito aqui em relação à prevenção, muitos investimentos, aí se olhar um todo ali, 260 milhões que a gente fez de prevenção, principalmente, a gente teve nas unidades de conservação do Estado de São Paulo impacto em 1,3% das áreas. Isso é muito pouco, se você olhar, claro que a gente não queria ter nada, mas se você olhar o Brasil, o Estado de São Paulo, eu não tenho dúvida, é o estado mais preparado em relação aos extremos. E por uma história. E a gente falou dessa história, a gente colocou lá o sistema de proteção, como é que a gente funciona, organogramas, o orçamento, e eu comentei isso, então a gente colocou orçamento 2023, 2024, 2025,
orçamento de proteção ambiental, que está ali dentro no programa 2618. Tudo o que tem que fazer para poder atacar de prevenção, de combate, o aumento, se olhar 2025 a 2023, 76% de aumento. Execução, a gente colocou lá a execução, considerando liquidado e restos a pagar, que aí a gente vai executando também ao longo do ano, 89% em 2023, 98% em 2024. Execuções bem altas, considerando que a gente está falando de projetos de Estado que em um ano você faz muita coisa, mas muitas vezes perpassa o ano. Então tem que entender a lógica orçamentária. Maior orçamento da unidade de conservação desde 2019. 94% de execução só nessa parte de unidade de conservação. Então isso tudo a gente colocou lá na nossa resposta, eu já encaminhei dentro do prazo. Tem muitas informações equivocadas na petição. A gente fez questão de rebater uma a uma, porque uma coisa que é importante da gente passar para as pessoas é ter informação correta. Isso é uma coisa que na secretaria eu gosto muito de colocar, de tentar ser transparente, porque aí sim, para o bem ou para o mal, você consegue ter uma boa avaliação de política pública, seja para mudar algum rumo, seja para melhorar, mas você tem que partir de informações corretas. E aí também o trabalho aqui que que vocês fazem é muito importante, até para a gente ter essa oportunidade de falar. Então eu gosto quando vem perguntas como essa para a gente dizer, olha, lá na petição colocaram que São Paulo teve 86% dos focos, foi 5%. E é uma distância enorme, né? Então eu tenho que ter cuidado, inclusive como essas coisas chegam para as pessoas. E aí é por isso que eu, inclusive, fico feliz de vir aqui, de falar um pouquinho para a gente explicar. E está tudo escrito também. O governo está tranquilo, então, com relação ao que deve vir do Supremo, com relação a esse questionamento daqui para frente? Com certeza. A gente tem tranquilidade porque a gente tem consistência, a gente tem robustez de informação e a gente está super aberto. O que a gente citou lá, por exemplo? A gente tem um painel verde. Qualquer pessoa pode entrar, ver o que tem de área afetada, impactada, o que tem de restauração. Foi a primeira vez em 15 anos que a Mata Atlântica superou a regeneração em relação ao desmatamento. Tem lá todos os programas de restauração que a gente está fazendo. A gente, nos últimos 2 anos, restaurou 17 mil hectares, equivale a 17 mil campos de futebol. E a gente está cada vez dando mais escala. A gente está com um programa agora de restauração, de olhar dentro das unidades de conservação, considerando inclusive as áreas de incêndio, que tiveram incêndio, aonde que eu preciso restaurar, distância para rodovia, distância para viveiro, presença de recursos hídricos, 40 mil hectares, a gente já mapeou, lançamos na COP do ano passado e agora a gente vai vincular com créditos de carbono, crédito de biodiversidade. E a gente vê cada vez mais um interesse do mundo, não só do Brasil, no programa de meio ambiente do Estado de São Paulo. Por quê? Porque tem informação, porque tem um arcabouço jurídico bem estabelecido, e porque a gente consegue mostrar essa consistência técnica, que não é ideológica, não é de governo, é de Estado, que a gente quer que continue, independentemente de quem estiver aqui. E aí a gente mostrou também nessa resposta todos os programas, Refloresta, que a gente está fazendo com pequenos produtores, colocando restauração junto com geração de emprego e renda, fazendo pagamento por serviço ambiental para pequenos produtores, para povos originários. Tínhamos 6 aldeias, estamos em 18 já, olhando os quilombolas como produtores de renda e restauradores do meio ambiente, PSA Jussara, por exemplo, que a gente está fazendo lá no Vale do Ribeira. Enfim, tem muitas ações, a gente citou um pouquinho nessa manifestação e a gente tem uma tranquilidade grande porque a gente tem uma equipe técnica muito boa. Quanto de dinheiro pode entrar no Estado de São Paulo de investimento com essa agenda de transição, energética? Só na parte de energia, a gente prospectou mais de 30 bi de investimentos privados. E no ano passado a gente fez uma coisa bem legal também, que foi o primeiro plano de energia subnacional do Brasil. Então, não tem em outro estado. A gente fez junto com a USP, então a academia está sempre muito próxima da gente. A USP trabalha com a gente no plano de energia, a Unicamp no centro de iluminação que a gente está fazendo para Smart Cities, o Unesp em Botucatu para resgate de animais. E nessa parte de energia a gente foi olhando as rotas. Então, qual é a potencialidade do estado? É só hidrogênio verde? Não é hidrogênio verde só, é do baixo carbono.
ele pode vir da cana. A gente tem uma potencialidade de biometano gigantesca. A gente produzia 30 mil metros cúbicos dia, passamos para 100 mil metros cúbicos dia por meio da valorização de lixo, de resíduos. E a gente fez um estudo com a Fiesp bem interessante dentro dessa lógica de energia, de chegar a 6,5 milhões de metros cúbicos dia de biometano, que significa eu conseguir abastecer metade da indústria de São Paulo com uma energia limpa, limpíssima, porque a gente já tem uma energia muito limpa. E isso a gente foi olhando também investimentos que precisam ser feitos, gargalos, infraestrutura, em regulação. Então a gente tem melhorado muito essa parte de transição energética, de descarbonização no estado, com rotas variadas. E aí é por isso que a gente viu nesse estudo sucro energético, resíduos também. Resíduos têm uma potencialidade de geração de energia muito grande. E aí a gente criou o Integra Resíduos para chamar os municípios para a gente se unir e gerar mais escala, que é o problema do lixo. Falando bem rapidinho aqui no nosso tempo, eu tenho uma geração de lixo no estado de São Paulo de 40 a 44 mil toneladas dia, só que em 534 municípios eu tenho menos de 50. O que significa? Para eu ter reciclagem, compostagem, geração de energia via biometano, biogás, eu preciso juntar municípios. E aí a gente, com esse programa, está com 317 municípios, 338 municípios, 217 em consórcios que a gente qualificou no nosso programa de parcerias de investimentos, que está chegando em 340 bilhões contratados, fazendo um pouquinho da sua pergunta aqui, para a gente conseguir valorizar o resíduo. E isso é economia circular de verdade, isso é sustentabilidade na prática, que é o que a gente quer aqui para o estado. A gente está quase chegando no fim, eu tenho 2 perguntas, então vou pedir para a senhora ser breve na resposta, mas que eu quero fazer. O governador Tarcísio, quando foi ministro, ele foi ministro de um governo que não acreditava na questão das mudanças climáticas e do efeito do homem sobre a questão das mudanças climáticas. A senhora defendeu aqui maior rigor, inclusive em normas ambientais, para quem comete crimes ambientais. Essas normas foram afrouxadas no governo do qual o governador Tarcísio fez parte, quando no governo federal, que é o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador Tarcísio acredita e prioriza a transição energética, afinal de contas, e acredita que há um efeito climático gerado pelas ações do homem? Acredita e prioriza, e não é de hoje isso. Lá no próprio Ministério da Infraestrutura, a gente tinha uma preocupação de desenvolver infraestruturas mais sustentáveis. O setor ferroviário estava parado praticamente no Brasil. O ministro, enquanto secretário do Programa de Parcerias de Investimento, na época do Temer, o Tarcísio é técnico, ele também perpassa governos, né? Ele começou também a fomentar muito o setor ferroviário. Tudo que está acontecendo aí, FICO, FIOL, investimento cruzado, a gente que trabalhou quando a gente estava lá. E vinculando também, por exemplo, a memorando de entendimento com Climate Bonds, com essa questão de sustentabilidade muito forte. E aí não é por acaso que quando a gente chega aqui no estado, tudo que a gente faz, a gente acredita e faz com que o meio ambiente seja o integrador das nossas políticas públicas, o primeiro e o integrador. Por quê? Porque sem isso não tem mais nada. Sem o meio ambiente, sem essa sustentabilidade concreta. Não é por acaso também que a gente criou há 2 semanas o Conselho de Mudanças Climáticas, com a participação da sociedade civil, com as academias, com todo mundo de uma forma muito técnica, porque o governador, a gente, eu, toda a equipe, nós temos um viés pragmático técnico de que a gente quer trazer investimento, quer gerar emprego, quer gerar renda aqui no estado e sabe que a sustentabilidade de forma concreta é importante para a gente ter futuras gerações. Então a gente se preocupa com hoje, quer fazer infraestrutura de qualidade e o meio ambiente está junto porque não poderia ser diferente. E ele tem sim essa prioridade. E uma de sim ou não, Tarcísio 2026, presidenciável, candidato forte? O Tarcísio é um governador melhor que eu já vi acontecer e passar aqui. Eu tenho certeza que ele tem um projeto de reeleição aqui no estado de São Paulo e todos os dias acorda para fazer o melhor para o estado de São Paulo. É isso que é o foco dele, é isso que ele fala e é verdade. Eu estou vendo, estou ali do lado, eu sinto isso e ele está fazendo e é uma coisa que ele vai levar para a vida dele, não tenho dúvida nenhuma. Secretária, muito obrigada por essa entrevista. A gente vai ter que encerrar. Obrigada a você que ficou com a gente assistindo a Notícia.
Semana que vem tem a notícia de novo, quinta-feira, às 11h45 na Rede TV. Boa noite!